Esta é a Suíça, um país dividido em 26 diferentes cantões e 4 idiomas diferentes. Pode parecer, de certa forma, dividido, mas há uma coisa que une a maior parte da população, literalmente. É onde eles vivem. Traçando uma linha diagonal de Montreux, no Lago de Genebra, até Appenzell, no Nordeste, você notará isso. Cerca de 80% da população suíça vive acima dessa linha, apesar da metade inferior ter área bem maior. Para cada 5 pessoas na Suíça, 4 vivem ao norte dessa linha. Ao pensar em cidades suíças, talvez lembre de Zurique, Genebra ou Berna. Bem, todas ficam acima dessa linha. A única grande cidade ao sul é Lugano, destino turístico no Lago Lugano, perto da fronteira com a Itália. Mas por que isso ocorre? Por que a população da Suíça é tão dividida? Na verdade, não há só um motivo, embora seja fácil apontar apenas os Alpes suíços. A explicação é geográfica, cultural, política e histórica e conta a história da Suíça como nação. Então, vamos analisar um pouco mais a geografia primeiro. Essa linha acompanha de perto o divisor de águas alpino, que separa a Suíça e a Europa em duas partes, baseada na cadeia de montanhas e no fluxo dos principais rios. Os rios que fluem ao norte do divisor de águas alpino, como o Reno e o Aar, desaguam no Mar do Norte, enquanto os rios que fluem ao sul da divisão, como o Ródano e o Ticino, desaguam no Mar Mediterrâneo. Mas como eu disse, é muito mais do que isso. A Suíça é dividida em 3 regiões principais: o Planalto Central, o Jura e os Alpes. O Planalto Central e o Jura estão acima da linha, e a maioria do país vive no Planalto Central, com densidade de cerca de 450 pessoas por quilômetro quadrado. A maior região dele é o Mittelland, que funciona como o centro agrícola e industrial da Suíça. Mas o que esse planalto tem que os Alpes não têm? Primeiro, o clima é bem diferente. Na planície central é mais ameno, ideal para o cultivo. O solo costuma ser mais fértil e as temperaturas mais estáveis. Em 1920, o planalto correspondia a cerca de 40% das terras agrícolas da Suíça, tornando-se a principal área do país nesse quesito. E claro, embora hoje em dia possa ser muito fácil colocar seus produtos agrícolas em um avião ou trem e transportá-los para um centro populacional em outro lugar, nem sempre foi assim. Historicamente, era realmente importante viver perto das suas plantações, e essa importância ainda permanece relevante hoje. O mesmo vale para a importância histórica de viver próximo a grandes corpos d'água. Quero dizer, a maioria das cidades mais populosas do mundo fica perto deles. E mesmo que a Suíça não tenha saída para o mar, isso não significa que eles não tenham água, obviamente. Se você olhar onde estão localizados os maiores lagos e rios da Suíça, verá novamente que eles estão, em sua maioria, ao norte da linha, incluindo o Lago de Genebra, o Lago de Nyon e o Lago de Bienne, os 3 maiores do país. A localização geográfica dessas cidades as protege de desastres naturais como avalanches e deslizamentos de terra, comuns nos Alpes. E quero dizer, quem realmente quer construir nas montanhas quando não precisa? Tirando a vista, é claro. O clima é mais frio e instável, dificultando o cultivo de alimentos e exigindo perfurar rochas para construir cidades e vilarejos. Além disso, é bem mais difícil construir rotas para que bens e serviços cheguem até você. Isso isola. E assim, chego ao próximo ponto: infraestrutura. Considerando que a área ao norte dessa linha que desenhamos é menos montanhosa, isso significa que há mais planícies não só para a agricultura, mas também para construir redes de transporte. Historicamente e até hoje, é muito mais fácil construir nessas condições. O fato de essa região estar no centro da Europa, mais que o sul, fez com que seu desenvolvimento fosse mais importante. Veja, por ser central, tornou-se polo de comércio e intercâmbio cultural, precisando se desenvolver para beneficiar todos os países. Por isso, ao observar a rede ferroviária suíça, nota-se que o norte é mais desenvolvido. Porém, essa divisão vai além da geografia e geologia. A área ao sul da linha é grande, e como vemos em Lugano, é possível construir cidades grandes e bem-sucedidas ali. Então, o que torna essa linha tão importante? Bem, assim como tudo o resto, a política está de alguma forma envolvida. Como eu disse antes, a Suíça é dividida em 26 cantões, que são como a versão suíça dos Estados Unidos. Nenhum desses cantões pode rivalizar com um estado como o Texas ou a Califórnia, obviamente, mas eles têm, no entanto, um alto grau de independência em relação ao governo suíço. Eles possuem legislaturas, constituições, sistemas judiciais próprios e juntos formam a Confederação Suíça.
Esses cantões são, na verdade, mais antigos do que a própria Suíça moderna, com os primeiros se unindo em uma confederação no século XIII, muito antes de a Suíça se tornar o país que conhecemos hoje. Em 1848, esses antigos cantões existiam em tempos bem diferentes e dependiam do comércio e trocas, especialmente com França e Alemanha. A distribuição da população foi em parte determinada pelos parceiros comerciais mais próximos da Confederação há quase 1000 anos. Assim como é melhor construir assentamentos próximos às melhores áreas de cultivo, antes do carro ou trem, era essencial ficar perto de parceiros comerciais para diminuir o tempo de viagem. Os cantões centrais da Suíça falam alemão, já o francês predomina no oeste do país. Além disso, o sul da Suíça fala italiano, e ainda menos pessoas usam o romanche. Como isso influencia a Suíça hoje? Muitos cantões do norte e mais populosos da Suíça, como Zurique e Basileia, ficavam em rotas comerciais que os ligavam a cidades alemãs como Frankfurt, Ulm e Augsburg. Essas rotas comerciais facilitaram a troca de mercadorias, ideias e cultura entre os suíços e os alemães, levando a uma relação econômica e cultural próxima. Embora os cantões ocidentais da Suíça tivessem comércio com a França, eram historicamente mais isolados por sua geografia. O terreno acidentado das montanhas do Jura dificultava viagens e comércio entre o oeste da Suíça e a França, impedindo que aproveitassem economicamente a parceria como as regiões de língua alemã fizeram com a Alemanha. O suíço-alemão é mais próximo do alemão do que o suíço-francês do francês, o que pode ter facilitado a comunicação e troca cultural entre as regiões. Os Alpes também funcionaram como barreira natural contra invasões do leste, historicamente ameaçadoras. Os hunos, magiares, turcos e outros exércitos nunca conquistaram a atual Suíça, porque os Alpes eram uma barreira física que quase impossibilitava a passagem de grandes exércitos, protegendo o país de invasões e desestimulando agressores. Isso, é claro, contribuiu para a relativa estabilidade e segurança das cidades do norte. Esses fatores ajudaram a estabelecê-las como as cidades mais fortes de toda a Suíça. O maior centro financeiro da Suíça é Zurique. A sede do governo é Berna e o centro da diplomacia é Genebra, todas no norte e todas localizadas acima, novamente, desta linha. O último motivo dessa distribuição populacional, que talvez nunca mude, é a imigração. A Suíça tem um grande número de imigrantes, com cerca de 30% da população vinda de outro país. E como era de se esperar, a maioria dos imigrantes escolheu se estabelecer nos lugares com mais oportunidades. Esses grandes centros urbanos concentram-se principalmente no norte, aumentando ainda mais a proporção da população no norte. Mesmo com a política de descentralização e o incentivo do governo suíço para que as pessoas saíssem das grandes cidades após a Segunda Guerra Mundial, as pessoas só se mudaram para áreas rurais ao norte da linha. Será que isso vai mudar? Não sei. Expandir o que já existe é economicamente mais vantajoso do que construir em outro lugar, mesmo com a tecnologia atual. Por isso não deve acontecer por enquanto. Mas, ao mesmo tempo, com o atual projeto de construção do novo eixo ferroviário através dos Alpes, que inclui o recentemente concluído túnel de base de Gotthard, túnel de base de Lodberg e túnel de base de Sennere, os Alpes suíços estão se tornando menos um obstáculo para o sul da Suíça em termos de transporte ferroviário eficiente, o que, por sua vez, pode acabar trazendo mais pessoas para viver nessa região. Então, realmente, quem sabe? Obrigado por assistir! Inscreva-se para mais conteúdos. Até o próximo vídeo.